república hoje, então. A gente até começou a falar já um pouquinho sobre isso lá no bloco anterior, né? Essa história de a gente é uma república, mas com uma cara meio de monarquia. A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos ouvir de um político, a gente vai ouvir o presidente da Câmara de Vereadores. A gente escolheu aqui a cidade de Jacareí por estar muito próxima da gente e ele vai falar qual a importância dessa data no nosso país, a visão de um político e qual o papel da política na relação entre o povo e o poder. Vamos ouvir. Então, a Proclamação da República representa uma mudança de paradigma, uma mudança de forma do governo se relacionar com a população. Então, na monarquia, existe a centralização do poder em volta de uma família, né? E esse poder é passado hereditariamente para o filho do rei, para o príncipe, para a princesa e tal. Já a república, né? Que a palavra república vem do latim res publica, coisa pública. Ela diz que, o poder, na verdade, não são daqueles que estão no poder. O poder é da população. E a população transmite esse poder para representantes. Por quê? Porque é impossível, na prática, reunir toda a população toda semana para tomar as decisões necessárias de uma cidade, de um estado ou de um país. Então a ideia da república é fazer essa representação de forma organizada e criar meios, que é a eleição, da população escolher o seu representante para exercer essa gerência dos interesses da população. Então, a Proclamação da República no Brasil foi o advento, né, desse momento importante que é o que nós vivemos, que é muito melhor a república do que a centralização do poder em volta de poucos. Então, a democracia, praticada na república, eu vejo que é um ambiente mais sadio, mas eu queria também deixar o recado que ela só funciona com participação. Se não tiver participação, não funciona direito. A função do político é, de fato, representar a população, os seus representados. Então, a função mais importante dele é estar sempre sintonizado com os anseios, com as vontades dos representados da população e, na medida do possível, sempre praticar, né, nas escolhas. É que, às vezes, algumas discussões técnicas é difícil até mesmo ter a compreensão geral da grande maioria. Então, o político, às vezes, ele acaba tendo que tomar decisões baseadas em pareceres técnicos, estudos jurídicos. Mas, na maioria dos casos, é muito importante que ele esteja em sintonia com os seus representados, com as pessoas que o escolheram. Então, essa é a principal função do político público, né? Nesse caso, os representantes na República. Dependendo do tema, muitas vezes a população não tem, a população de uma forma geral, até pela questão do índice de educação e tal, não tem muitas vezes senso crítico até para compreender a matéria, quando se trata às vezes de uma questão muito jurídica ou de uma questão muito técnica, de exploração de petróleo, por exemplo, essa discussão do pré-sal. Muita gente não sabe o que é isso, questão de territorialidade, o que é royalties. Então, esse é uma das limitações, né? Deixar claro que a República foi o melhor encontrado até agora, mas não é perfeito. Então ela tem também as suas falhas. E eu vejo, até deixo essa dica, que a internet ela pode ser uma ferramenta, e a televisão, a mídia, para preencher essas lacunas. Porque na medida que se cria programas como esse, por exemplo, em que a população começa a ter mais ferramentas para compreender esses debates, isso passa a cada vez ficar mais próximo e a população ter mais ferramenta para compreender, inclusive, essas questões mais complexas. Dependendo da matéria, é importante também citar, existem na nossa Constituição Federal duas ferramentas, que é o referendo e o plebiscito. O plebiscito é quando o poder público pergunta para a população sobre algo que ele pretende fazer. E o referendo é quando já existe algo feito e ele pede a opinião da população se eles concordam ou não com aquilo realizado. Então é uma outra forma de participação direta da população para que daí ela basilhe aí a decisão do representante público, do político. Obrigado ao Edinho Guedes, que é o presidente da Câmara da cidade de Jacareí, aqui na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo.